Olá a todos, estamos aqui em mais uma transmissão. Na verdade, a gente está fazendo um vídeo para esclarecer sobre um assunto que, a partir deste mês de fevereiro de 2022, a gente passa a ter disponível aqui em Minas Gerais, que é o curso preventivo de reciclagem. A reciclagem preventiva, que é uma modalidade prevista na legislação e que, a partir de agora, passa a ser prevista e os condutores, não todos, claro, né, vão poder solicitar dentro das regras. E, mais uma vez, a gente está aqui com o nosso consultor para assuntos de trânsito. Obrigado mais uma vez a disponibilidade, Júlio Modesto, que vai nos auxiliar e esclarecer as principais dúvidas, né, que a gente já recebeu e a gente vinha recebendo desde quando esse assunto começou a ser discutido. Júlio, eu começo te perguntando basicamente, até uma pergunta básica, muito básica mesmo, as pessoas sempre fazem. Perder ou ganhar pontos na carteira de habilitação? O termo correto seria perder ou ganhar pontos? Olá a todos, Alessandro Dias, é um prazer estar mais uma vez aqui nesse vídeo, nessa live aí do Sindicato de Minas Gerais, CIPRO-CFC. Essa questão da pontuação é interessante porque tem gente que fala que é ganhar pontos, outros dizem que é perder pontos, né? E, na verdade, não é nenhum nem outro, né? É atribuída a pontuação ao prontuário, e essa é a expressão utilizada pelo CTB, né? É atribuída a pontuação ao prontuário toda vez que se comete alguma infração de trânsito, né? Ninguém se habilita e começa com uma quantidade X de pontos que vai perdendo ao longo do tempo, e também ninguém se habilita e, ao longo do tempo, vai ganhando pontuação, né? Então, na verdade, os pontos relacionados a cada gravidade de infração de trânsito foram uma forma que o legislador entendeu por bem para chegar aí à penalidade de suspensão do direito de dirigir, e que, posteriormente, também foi utilizada como um referencial para esse curso preventivo de reciclagem, que é o assunto da nossa live de hoje. Ótimo. Então, vamos começar sobre o curso preventivo. O curso preventivo de reciclagem ele foi implementado num segundo momento, né? Ele não veio desde o início do Código. Quem pode fazer esse curso, se você puder falar de forma bem resumida, porque a gente tem várias perguntas, sobre o curso propriamente dito, o objetivo dele, né? E principalmente, quem pode, terá o direito, na verdade, né, de poder pleitear esse curso, se ele assim o quiser. Perfeito. Realmente, o curso preventivo de reciclagem não era previsto no CTB desde o início da sua vigência. O que se prevê no Código é o curso de reciclagem como penalidade, que consta tanto do artigo 256, no rol de penalidades, quanto no artigo 268, que estabelece situações em que ele pode ser determinado. E o curso preventivo foi incluído pela primeira vez no CTB em 2015, pela Lei 13.154. Inicialmente seria uma obrigação para o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, com categoria C, D ou E. Em 2016, houve uma mudança nessa disposição para que se tornasse não uma obrigatoriedade, mas uma possibilidade de sua realização. E agora, a alteração mais recente, que foi da Lei 14.071, de 2020, que entrou em vigor em abril do ano passado, que ampliou a realização dos cursos preventivos de reciclagem para todos aqueles que exercem atividade remunerada, independente da categoria de habilitação. Então, essa foi a mudança, além de uma outra questão relacionada justamente à pergunta anterior, que é a pontuação. Porque antes o curso de reciclagem era para aquele que tivesse entre 14 e até 19 pontos. Hoje é entre 30 e 39 pontos. Na verdade, esse acréscimo até 39 foi por meio de resolução do CONTRAN. Tá? A lei fala em 30 pontos, mas o CONTRAN diz que se a pessoa cometer mais uma infração e passar dos 30 e não tiver sido mais do que 39, né, aí ele ainda pode fazer o curso preventivo de reciclagem. Então, resumindo, qualquer categoria, desde que exerça atividade remunerada, ao atingir 30 pontos e desde que não tenha mais do que 39. Ótimo. Então, se eu tenho categoria A, eu tenho a carteira de moto e tenho na minha categoria, no verso dela, aquela observação é a R, e eu atingi 30 pontos dentro daquele período de 12 meses, eu posso solicitar
eu posso realizar o curso preventivo de reciclagem, tendo categoria A, tendo B, C, D ou E, mas para isso eu tenho que ter na habilitação a sigla EAR, que exerce atividade remunerada. É exatamente isso. E aí Ótimo. a consequência jurídica é que a pessoa solicitando o curso de reciclagem é zerada a pontuação. E eu só posso solicitar, você falou entre 30 e 39, então se eu tenho 29 pontos, eu não posso solicitar, eu não posso realizar o curso preventivo. Para quem exerce atividade remunerada, uma eventual suspensão ela acontece a partir de quantos pontos? Desde abril do ano passado, a partir dos 40 pontos, independente de ter ou não infrações gravíssimas nessa somatória. Né? Essa foi uma distinção que a Lei 14.071 trouxe, porque para aqueles que não têm o EAR, a penalidade de suspensão aos 40 pontos é só se ele não tiver nenhuma infração gravíssima. Se ele tiver uma, baixa para 30, se tiver duas ou mais, baixa para 20, que era o cômputo anterior. Agora, quem tem o EAR na habilitação, serão 40 pontos, independente da gravidade das infrações. E aí, se ele tiver entre 30 e 39, ele tem a possibilidade de solicitar a realização do curso preventivo de reciclagem, zero a pontuação, começa tudo de novo, e ele só pode fazer essa solicitação, esse esclarecimento é importante, Alessandro, uma vez a cada 12 meses. Quando você fala zero a pontuação, ela só vai zerar efetivamente quando ele concluir esse curso preventivo também, né? Até porque, não sei se isso é uma regra geral, no caso de Minas Gerais, esse curso ele tem que ser realizado, é uma carga horária, me confirma se eu estiver enganado, de 30 horas aulas, e no caso de Minas Gerais, ele tem que realizar uma prova e ser aprovado ao final desse curso. Então, ou seja, somente ao concluir essas etapas é que ele realmente, então, ele vai ter aí a eliminação desses pontos que ele tinha no seu prontuário. Sim, somente quando concluir. Esse curso preventivo é exatamente o mesmo curso chamado de curso de reciclagem, que é tratado como penalidade. Né? Inclusive, nós temos duas resoluções hoje a serem avaliadas. A 723, de 2018, que trata do processo de suspensão do direito de dirigir, e aí também menciona o curso de reciclagem, e a 789, que o pessoal aí da área de CFC conhece muito bem, porque trata da formação de condutores, e ao mencionar os cursos, também houve uma inclusão do curso de reciclagem, né, porque é um curso que é realizado nos termos da Resolução 789, e aí prevê que o preventivo tem a mesma carga horária e o mesmo conteúdo programático do curso aplicado como penalidade, como, por exemplo, quando a pessoa é suspensa do direito de dirigir. Não é a única circunstância que ela pode ser penalizada com o curso, mas é a mais. Ok. Cortou o finalzinho aí, não sei se é o meu sinal ou o seu, mas você está me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo. Tá. Você citou essa questão aí de ser praticamente, ou seja, a mesma regra da reciclagem, até a título de esclarecimento para quem está assistindo e precisar dessa informação, aquele condutor que pleitear esse curso, ele poderá, inclusive, aqui em Minas Gerais, não sei se isso é regra nacional, ele poderá, inclusive, ser inserido na mesma sala de aula de um condutor que realiza o curso de reciclagem, aquele que ele está realizando por estar cumprindo a punição. Então, a turma é a mesma, pode, se for o caso, e no nosso sistema, né, para quem é de Minas Gerais conhece, que é o CAEX, a modalidade do curso é a mesma, que é o código 20, o certificado 20. Então, se você tem 5 alunos de curso preventivo e 5 alunos de reciclagem regular, os 10 alunos poderão estar inseridos na mesma turma e, ao final, vão receber o mesmo tipo de certificação e, inclusive, vão realizar o mesmo tipo de prova quando ela for marcada. E por falar em prova, Júlio, existe uma regra em relação a essa prova? Por exemplo, se eu fizer o curso preventivo, fizer a prova e for reprovado, tem uma regra nacional de se eu posso repetir essa prova e quantas vezes isso pode acontecer? Não há uma previsão de quantas vezes isso pode acontecer, mas se não é aprovado, deve refazer o curso. Isso sim.
Ótimo. Em relação a isso, a gente precisa, inclusive, até ouvir o Detran para ver se o Detran vai permitir, porque aqui em Minas, quando ele é reprovado na reciclagem regular, ele pode repetir a prova uma vez sem ter que fazer o curso. Não, provavelmente ele deve adotar esse mesmo critério aí para o preventivo, e até um ponto importante que o Detran de Minas deve esclarecer isso, ou seja, ele pode repetir uma vez, mas aí se ele for reprovado, ele pode repetir o curso novamente, ou ele perde esse direito de excluir essa pontuação e só daqui a 12 meses ele vai poder pleitear de novo, e isso, claro, se ele não tiver a suspensão ao longo disso. Essa situação não é nem prevista. Parte do princípio que a pessoa fez o curso de reciclagem e ele estará preparado para ser aprovado nesse exame, né? Normalmente não se imagina que a pessoa vai fazer o curso e ainda assim não terá a condição necessária para aprovação. Mas realmente não há regulamentação sobre isso. Em relação ao que você havia mencionado, e até disse aí que não sabia se isso seria algo de nível nacional, eu até procurei aqui para fazer uma leitura rápida do item da Resolução 789, que traz justamente o que você comentou. Isso que vai ocorrer em Minas é o previsto para todo o país, porque diz assim, o curso preventivo de reciclagem de que trata os parágrafos 5º a 7º do artigo 261 do CTB terá a mesma formatação que o curso aplicado como penalidade, nos termos acima definidos, sendo possível incluir alunos de ambas as modalidades do curso em uma mesma sala de aula. Eu lembrei disso porque, você sabe, eu fui o relator do texto da 789, né, a Câmara Temática de Esforço Legal, e eu me lembro que esse foi um dos assuntos que a gente discutiu na época para que fosse previsto nas disposições gerais do curso aqui na 789. Ótimo, muito bem esclarecido. Então, você já falou aí da questão da pontuação, ou seja, eu posso pleitear quando eu atingir 30, no limite até 39. Quem pode fazer são todos os condutores, independente da categoria, mas desde que ele tenha, né, exerça atividade remunerada, ou seja, tem essa observação na sua carteira. Não adianta ele exercer, mas se na habilitação isso não tiver previsto. Sobre a questão da prova, da reprovação, já foi colocado. Alessandro, só fazer um complemento aqui em relação a essa questão da reprovação. Eu agora, por coincidência, procurei esse item que eu acabei de ler para você e encontrei o item que trata da reprova na 789, dizendo o seguinte: o condutor aluno reprovado uma primeira vez poderá realizar nova avaliação após 5 dias. E se reprovado pela segunda vez, poderá matricular-se para um novo curso, frequentando-o integralmente. Caso ainda não consiga resultado satisfatório, deverá receber atendimento individualizado a fim de superar suas dificuldades, tá? Então, são 3 etapas. Reprovou, pode fazer nova prova sem repetir o curso após 5 dias. Reprovou de novo, frequenta o curso novamente por completo. Reprovou de novo, atendimento individualizado, tá? Então, tá aqui. Eu não me recordava agora desse item e, por coincidência, enquanto fui procurar o outro, acabei encontrando a resposta, se encontra na 789, tá bom? Ótimo. Então, ou seja, existem várias etapas para que ele efetivamente possa ter, né, efetivamente a pontuação zerada aí ao final desse processo da reciclagem preventiva. Agora, tem um detalhe, Júlio Ver, existem algumas infrações que prevêem a suspensão do direito de dirigir independente da soma de pontos, de forma individualizada. Como que fica nessas infrações? Elas, ainda assim, elas podem ser eliminadas ou não? A sua pergunta é muito boa, porque, como eu disse, o artigo 268 do CTB prevê algumas situações em que o curso de reciclagem como penalidade pode ser imposto, e uma delas, que é a mais comum, é quando for suspenso do direito de dirigir. Então, apesar de a gente estar tratando de maneira separada, acabam sendo essas duas penalidades impostas em conjunto no momento em que a pessoa é suspensa, seja por pontuação, seja por infração por si só. Então, se a pessoa comete uma infração que preveja a suspensão do direito de dirigir, automaticamente já ocorrerá o curso de reciclagem como penalidade. Além do que, infrações específicas que geram suspensão não atribuem pontuação. O correto é que o Detran já instaure o processo de suspensão,
mas não leva em consideração aqueles pontos. Se não leva em consideração aqueles pontos, não dá para eles serem somados até um determinado patamar para que a pessoa peça o curso preventivo. Sendo mais direto na resposta, nesses casos que você citou, não tem a possibilidade de curso preventivo. Ah, ótimo. Mas aí você citou uma situação, vamos pegar um caso hipotético. Eu tive uma infração em que previu a suspensão do direito de dirigir, mas paralelamente eu tinha pontuação na minha habilitação por outras infrações. Eu vou cumprir a suspensão por aquela infração e vou continuar tendo a pontuação daquelas que não prevêem a suspensão direta. Então, se acontecer de eu somar 30 pontos nessas demais, eu ainda assim vou poder, por exemplo, fazer um curso de reciclagem preventivo? Ah, sim, poderá. O que ocorre, Alessandro, com frequência, e aqui em São Paulo eu já vi inúmeros casos, principalmente ao julgar recurso de segunda instância no Conselho Estadual de Trânsito, é que o Detran, não sei se aí em Minas também tem seguido esse padrão, muitas vezes, ao instaurar o processo, acaba juntando todas as penalidades a que a pessoa está sujeita, né? Então, aproveita-se que já tem lá uma somatória de pontuação tendente à suspensão, tem uma infração que por si só também gera a suspensão, e aí um único processo dá o direito de defesa ao condutor para que ele possa já saber ao final qual vai ser a suspensão efetivamente aplicada, né? Então, tem que avaliar caso a caso. Assim, hipoteticamente, é possível, no caso que você citou, que a pessoa seja suspensa, né, por uma infração específica e ainda tem a pontuação lá que não chegou à quantidade necessária, né, para um novo processo. E aí, ele chegando a 30, o condutor poderia solicitar o preventivo. Ótimo. E para a gente encerrar aquilo, Júlio, em relação a essa questão do curso preventivo, eu tinha anotado aqui uma pergunta que tinha chegado. Só retomar aqui. Então, vamos lá. É automático, ou seja, a pessoa, quando ela atingir 30 pontos, ela vai lá e solicita. E aí, como que fica esses 30 pontos se no meio do processo de reciclagem preventiva ela cometer outras infrações? Se ela cometer outras infrações e até 39, automaticamente elas vão também fazer parte se ultrapassar os 39. Como que fica uma eventual situação como esta? O correto é que, ao ter solicitado o curso preventivo, ou mesmo, fazendo aqui uma analogia, ao se instaurar o processo de suspensão, se eu adotei como ponto de partida um determinado conjunto de infrações, eu não posso depois acrescentar outro ali apenas para aproveitar a oportunidade. Se cometeu outras infrações durante o período em que está fazendo curso de reciclagem, já está começando uma nova pontuação. Então, em vez de zerar, a pessoa vai começar com outros 5, com outros 7, a depender da infração que ele cometeu nesse período. Se ele solicitou curso de reciclagem para aquele conjunto, é aquele conjunto que será analisado, ainda que outras infrações sejam cometidas antes dele terminar o curso preventivo. É a mesma coisa que ocorre quando alguém é suspenso por um determinado conjunto de infrações, né? Não é correto depois se colocar lá outras para aproveitar a oportunidade, entendeu? Ótimo. E aí, neste caso, então, se essas novas infrações, ele fez a reciclagem preventiva, eliminou aquelas que ele já tinha solicitado, essas novas, se ela não gerar uma suspensão ao final de 12 meses, após os 12 meses, ele vai poder de novo pleitear uma nova reciclagem preventiva, se for o caso. É isso aí. Não, ok, então. Só para a gente encerrar, fazer um breve resumo aqui, então, em cima das falas do Júlio, quem pode pleitear o curso preventivo? Todos os condutores que exerçam atividade remunerada e que isso esteja, né, inserido na sua habilitação, independente da categoria. Qualquer soma de pontos nos últimos 12 meses entre 30 e 39 pontos. Ou seja, neste caso, até que a gente citou anteriormente, é interessante, se ele é um infrator contumaz, né, até que ele não faça a solicitação nos 30, né, e aguarde um pouco mais, mas o certo, na verdade, né, Júlio, é que ele não faça valer esse uso porque ele não cometa muitas infrações. Infelizmente, a gente tem essa realidade, mas
que a gente espera que tenham poucas pessoas nessa condição. Ele vai fazer o curso preventivo, que tem a mesma carga horária da reciclagem regular, que é de 30 horas aulas. Ao final, ele vai fazer uma prova que em Minas elas são 30 questões, ele tem que tirar 21 pontos. Pode repetir essa prova se ele for reprovado uma vez, poderá repetir o curso mais uma vez, e se ainda assim ele não for aprovado, ele tem que ter um acompanhamento individualizado para que ele possa, né, concluir essa etapa. Feito tudo isso, automaticamente esses pontos saem do seu prontuário e aí começa uma contagem a partir daquele ponto de partida ali. Esse procedimento ele é praticamente automático, né? Ou seja, uma vez solicitado, o Detran provavelmente vai operacionalizar o sistema para que isso aconteça de uma forma automatizada e ele não seja, né, necessário, né, tomar outras medidas. Então, eu acho que ficou muito claro, e assim, eventuais dúvidas a gente, né, sabe que pode surgir, né, porque são vários casos que podem aparecer. Mas só para finalizar, uma questão que me veio à mente aqui, um condutor pode realizar o curso preventivo de uma unidade de federação diferente da dele? Existe essa previsão? Eu sou de São Paulo e venho em Minas Gerais e quero pleitear esse curso em Minas. Existe essa previsão na legislação ou isso cabe a cada Detran? Na verdade, a solicitação tem que ser um Detran de registro, né? Agora, a realização do curso, assim como com qualquer um dos cursos especializados, por exemplo, ele tem validade nacional, tá? Então, é possível até, tem validade nacional em outras instituições credenciadas, mas a solicitação tem que ser um Detran de registro. E parabéns pelo seu poder de síntese, Alessandro. Ficou excelente aí o seu resumo. Espero que a gente consiga aí atingir o público que a gente busca, né? Tanto os CFCs quanto os condutores, e que a gente consiga esclarecer o máximo de dúvidas possível, né, em relação a esse tema. E mais uma vez, obrigado, Júlio. E assim, você sabe que ao longo do ano a gente vai buscar trazer sempre, né, esse canal aqui para esclarecer as dúvidas, até pela referência que você é em termos de trânsito no nosso país. Agradeço mais uma vez a disponibilidade e assim que a gente precisar, eu vou estar te chamando mais uma vez, tá? Obrigado, Júlio. Sempre tem coisa nova, tamo junto. Com certeza. E o trânsito, às vezes, quando a gente menos espera, surge coisa nova e a gente vai precisar dos seus esclarecimentos. Obrigado, Júlio, mais uma vez, e até a próxima aí, se Deus quiser. Até a próxima.